Olá, povo santo de Deus, paz e bem. Mais uma vez nos colocamos na presença do Senhor, pedindo que Ele abra a nossa mente, que Ele possa abrir o nosso coração, para que nós possamos compreender qual é a vontade dEle para cada um de nós. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, a nossa inteligência, os nossos pensamentos, palavras e ações, para que inteiramente disponíveis possamos compreender mais e melhor que a vida é uma missão. E assim tenhamos coragem de responder generosamente: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Revigora, Senhor, hoje e sempre, a nossa disposição em lhe servir. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de outubro, mês missionário, mês que a Igreja concentra toda a sua atenção, toda a sua força, todos os seus esforços a entender como ser missionário nos dias de hoje. Nós podemos e devemos ser missionários, nós devemos e podemos evangelizar o ano todo, mas a Igreja separa o mês de outubro para que nós possamos refletir com mais profundidade essa nossa vida de missão. Mês de outubro porque a maioria dos santos missionários celebram sua data em outubro. Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, celebra sua data no dia 1º de outubro. Então, por isso a Igreja reserva este mês para que nós possamos aprofundar. Convido todos a pegarem e tomarem a Bíblia de vocês. Hoje nós vamos refletir Isaías capítulo 6, versículo 8. Nosso estudo, nossa partilha sobre a missão vai tomar como base esse versículo. Está escrito em Isaías 6, versículo 8. Ouvi então a voz do Senhor, e que dizia: Quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Meus irmãos, essa passagem de Isaías, ela está dentro da visão que Isaías teve do Senhor. Isaías contemplou o Senhor dos Exércitos. No primeiro momento, Isaías se coloca numa condição de que ele não era digno de ver o Senhor. Então ele expressa: ai de mim, que sou pecador, que tenho os lábios impuros e vivo no meio de pessoas impuras, e vi o Senhor dos Exércitos. Mas aí um anjo do Senhor, um dos serafins, vai até o altar, pega uma brasa e toca com essa brasa os lábios de Isaías e fala para ele: sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. E aí nós chegamos no nosso versículo. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? Quem irá por nós? Isaías, ele ouviu o Senhor perguntando. E ele, sem pensar duas vezes, sem titubear, ele se apresentou. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que é o tema da nossa reflexão de hoje. A vida é missão, eis-me aqui, envia-me. O que Deus espera de nós é que nós possamos nos apresentar assim como Isaías se apresentou. A partir do momento em que Deus nos chama, a partir do momento que Ele nos convida, que Ele nos escolhe, Ele espera de nós exatamente a mesma resposta que Isaías deu para ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Várias passagens na Bíblia mostram pessoas que foram escolhidas por Deus, mas que se sentiram incapazes naquele primeiro momento. As pessoas, Mateus, por exemplo, cobrador de impostos, ele foi escolhido por Deus apesar de todos os seus pecados. Ele também se sentiu incapaz. Isaías também se sentiu incapaz. Mas o Senhor, Ele nos chama mesmo sabendo das nossas misérias. Ele sabe do que nós somos feitos. Ele sabe dos problemas que nós temos. Mas mesmo assim, Ele quer contar conosco. Mesmo assim, Ele nos escolhe, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas imperfeições. Ele quer contar conosco. Meus irmãos, a obra não é nossa. Não é a nossa perfeição
que vai dar frutos nessa obra do Senhor. Deus, ele me convida e ele espera que eu me esforce a viver o evangelho. O mesmo evangelho que é pregado dentro da igreja, ele me convida a praticar também fora da igreja. Eu sou chamado à missão e eu preciso ser coerente. Eu preciso crescer em oração, eu preciso ter conhecimento da palavra, eu preciso viver uma vida sacramental, em especial a confissão e a Eucaristia. Tudo isso é pedido a cada um de nós que somos chamados por Deus a viver em missão, a evangelizar. Jesus mesmo disse: ide a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os. Quando Jesus disse isso aos discípulos, ele estava enviando-os em missão. Mas eu não posso evangelizar a partir da minha cabeça. Eu não posso evangelizar a partir do que eu acho, do que eu penso. Eu tenho que ser fiel à doutrina da Igreja Católica. E toda a doutrina da Igreja Católica ela está resumida no Catecismo da Igreja Católica. Lá nós vamos encontrar todos os sacramentos, todos os mandamentos. Lá ela vai nos encontrar a nossa moral cristã. No Catecismo da Igreja Católica nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para, como cristãos, evangelizar da forma correta. Eu não posso pegar o microfone, eu não posso vir aqui falar com vocês aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então, toda a base da evangelização ela precisa ser o catecismo da Igreja Católica e, é claro, a nossa Bíblia. Nós não podemos, de maneira alguma, tomar como verdade aquilo que nós pensamos. Isaías, ele era um homem impuro, ele era um homem com coração impuro, com lábios impuros. Mas a brasa que tocou Isaías, ela purificou. Nós temos hoje a Eucaristia, a hóstia consagrada. Ela é a brasa, a mesma brasa que tocou os lábios impuros de Isaías. Nós temos a Eucaristia que é tirada do altar, que toca os nossos lábios e que nos fortalece, que nos revigora, que nos permite diariamente ser perdoado por Deus a partir da confissão, a partir da Eucaristia e nos colocar a serviço. Nos colocar a serviço do Evangelho, nos colocar em missão de evangelizar. Eu quero convidar você nesse dia, inspirado pelo profeta Isaías, que você tenha coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Diante do apelo da igreja, diante dos problemas que a gente tem na nossa paróquia, diante dos problemas que a gente tem na nossa comunidade, das dificuldades que nós temos. Se está faltando catequista, Senhor, eis-me aqui. Está faltando gente na liturgia, na pastoral da saúde, na pastoral familiar, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Sou limitado, sou pequeno, sou impuro, mas disposto a se deixar tocar pela Eucaristia, eu quero crescer e aprender com o Senhor. Está faltando gente para tocar na igreja? Senhor, eis-me aqui. Está faltando ministro extraordinário da comunhão? Senhor, eis-me aqui. Está faltando gente para animar os jovens? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Está faltando gente na pastoral do dízimo, no grupo de oração? Senhor, eis-me aqui, envia-me. O Senhor, ele sonda, ele conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas limitações, ele sabe da nossa pequenez. Mas se ele quer contar conosco, a única coisa que ele espera e que ele olha é a intenção dos nossos corações. É a retidão dos nossos pensamentos. O Senhor, ele não chama os capacitados. Ele me chama e vai me capacitando. Ele te chama e vai te capacitando. Principalmente se você for uma pessoa humilde, uma pessoa que capricha ao fazer as coisas de Deus, que não se deixa levar pela soberba, que não se deixa levar pelo orgulho. O Senhor, ele quer contar com esse tipo de pessoa para cumprir a sua missão. E por mais missionário que eu seja, por mais conhecimento que eu tenha, por mais estudo que eu procure, eu não posso me deixar levar pelo orgulho, eu não posso me deixar levar pela soberba, eu não posso me deixar levar pela vaidade, porque no fundo eu vou continuar sendo um discípulo,
um aprendiz do Senhor. Então, meu irmão, o convite que fica para nós nesse mês missionário é esse. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as nossas limitações, Deus conta conosco. Ele quer contar conosco. E ele precisa que você se coloque assim como Isaías se colocou. Senhor, eis-me aqui, envia-me. É normal sentir o mesmo medo que Isaías sentiu, de dizer eu não sou digno, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Isaías também sentiu isso, Maria sentiu isso, João Paulo II sentiu isso, Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões, também sentiu isso. É normal, mas Deus ele vai nos capacitando, ele vai nos preparando. É só manter o nosso coração humilde. Que Santa Teresinha do Menino Jesus possa interceder por nós, possa fazer aquecer esse desejo de servir a Deus e de se colocar a serviço neste mês da missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ficamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.